Glória a Deus, cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor e nesta noite maravilhosa quero compartilhar a palavra de Deus com os amados irmãos e eu convido a todos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, verso 22 ao verso 25. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhe: Passemos para outra margem do lago. E assim o fizeram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento. Logo, ocorrendo eles um perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio uma grande bonança. Então disse-lhe: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor, admiraram, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedece? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, diante deste texto sagrado, da palavra de Deus, Jesus Cristo aqui, ele estava querendo mostrar e ensinar para os seus alunos, os seus discípulos, como enfrentar a tempestade. E o segredo para vencer a tempestade é crer na palavra de Deus. Jesus, ele tenta transmitir esta mensagem para os seus discípulos. E nós vemos, meus amados irmãos, sem dúvida, Jesus sabia que estava se aproximando uma tempestade. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, sem dúvida, Jesus sabia que estava vendo uma tempestade a caminho. Mas o que foi que Jesus Cristo fez? Ele estava no barco, junto com os seus alunos, junto com os seus discípulos. Estava cansado, e o texto diz que ele adormeceu. Para nós entendermos o que Jesus queria transmitir para os discípulos, é para que eles viessem ter a tranquilidade quando viesse a tempestade. Mas nós vemos, meus amados irmãos, isso era suficientemente para que os discípulos viessem acreditar. E nós sabemos, meus amados irmãos, que a tempestade, ela surge de repente. A tempestade, ela não manda o aviso. Ela não avisa a que hora vai vir. A tempestade, sempre ela nos pega de surpresa. Ela vem repetidamente. Nós vemos que aconteceu no verso 22, e aconteceu que num daquele dia, Jesus, ele entrou num barco em companhia dos seus discípulos, e ele disse: Passamos para o outro lado. Para onde era que Jesus queria ir? Ele ia para a região dos Gadarenos, ou Decápolis.
Jesus Cristo, já cansado do dia, esse acontecimento aqui aconteceu entre 3h, 3h30 da tarde. E aqui no barco, ele junto com os seus discípulos, está ali no barco com eles, os discípulos ali remando aquele barquinho, na companhia de Jesus. E eles começam a remar. E o texto diz que enquanto, verso 23, enquanto navegavam, ele adormeceu, Jesus Cristo. Nós vemos, irmãos, que a tempestade só veio quando Jesus adormeceu. Jesus está no barco, junto com seus discípulos, e a tempestade só veio no momento em que Jesus adormeceu. Qual a lição que Jesus queria transmitir, passar para os seus alunos, para os seus discípulos? Que eles tivessem o controle da situação. Mesmo que a tempestade viesse, eles não tinham que ter medo, entrar em pavor, desespero. Não, eles tinham que confiar, acreditar na palavra de Deus. Meus amados irmãos, e é isso que acontece conosco hoje também, com o povo de Deus. Nós conhecemos a palavra, estudamos a palavra, mas não colocamos ela em prática em nossas vidas. Os discípulos conheciam a palavra, mas os discípulos não vivenciavam isso na vida. Aí é onde está o erro. Nós conhecemos a palavra, estamos bem, tudo tranquilo, mas quando vem a tempestade, quando vem a adversidade, muitos entram em desespero, pensando que irão morrer diante da tempestade, diante da adversidade, diante da dificuldade. Olha o que diz: enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento. Ocorrendo eles entraram em pânico. Meus amados irmãos, analisando aqui, que foi uma tempestade muito forte. Nós vemos aqui que esses homens que estão com Jesus são pescadores, homens experientes com água, homens que já tinham enfrentado várias tempestades, mas não como essa. Quando eles aqui vieram para colocar em prática aquilo que eles tinham aprendido de Jesus, eles falharam, eles não acreditaram. Será que esta palavra verdadeiramente vai acontecer? Será que isso vai se realizar na minha vida? E isso, meus amados irmãos, acontece hoje, e está acontecendo hoje. Pessoas que estão enfrentando tempestade, sendo servo de Deus, conhecendo a palavra de Deus, mas estão em desespero, pensando que irão morrer, pensando que a tempestade ou o mar irá sucumbir às suas vidas. É o fato aqui dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. E eles disseram, e eles correndo entraram em perigo, eles ficaram desesperados. E nós vemos aqui, Jesus, como um bom mestre, estava querendo ensinar os seus alunos para não terem medo diante da tempestade. Verso 23, enquanto navegava, Jesus adormeceu. Jesus, eu vou ver como eles vão sair. E nós vemos, meus amados irmãos, que Jesus estava ali com eles.
Jesus Cristo ali, ele estava administrando a paz que ele vivia no seu interior. Os discípulos não deveriam ter medo, porque ali dentro do barco tinha um que tem o poder sobre a natureza, sobre o vento, sobre o mar. O próprio Jesus diz: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Mas, meus amados irmãos, aqui eles tiveram medo, pavor. Meus amados irmãos, o problema dos discípulos é o mesmo que enfrentamos hoje. Conhecemos a palavra, mas no momento ou na hora em que nós devemos colocá-la em prática em nossas vidas, muitas vezes nós falhamos. Quer um exemplo? Muitos falam de amor, mas não vivem este amor. Se pregam o amor, mas não vivem. É só teoria, mas na hora de colocar ela em prática, muitos de nós, fraquejamos. Por que isso, pastor? Eu acho que nós não estamos observando bem a palavra do Senhor, ou colocando ela em prática em nossas vidas. Meus amados irmãos, esta palavra, Deus, Ele fala nesta noite, para mim e para você. Esta palavra, ela é para mim. O Senhor falou para mim e agora eu estou transmitindo para a igreja, para que nós venhamos ver os nossos conceitos. Será que nós não estamos falhando também como os discípulos de Jesus? No momento oportuno que eles tinham que acreditar, eles fraquejaram. Mas olha o que diz mais. Jesus queria que eles crescem na palavra de Deus. Eles eram judeus, conhecedores da palavra. O que Jesus queria transmitir para eles? Eu vou ensinar para eles a colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Olha o que diz Isaías capítulo 43, verso 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, ó Israel. Não temas, portanto eu te salvei, te convoquei-te, e te chamei pelo teu nome, e te digo, tu és meu. Verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Jesus queria tirar esta palavra do livro do profeta Isaías e colocar em prática na vida dos seus discípulos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, para que eles viessem acreditar, viver a palavra e não duvidar da palavra de Deus. Era isso que Jesus queria mostrar para os seus alunos. Por quê, pastor? Porque outrora, depois, eles iam ter que verdadeiramente, porque eles iam passar por adversidade. Jesus, ele ensinou, Jesus, ele tirou da teoria para colocar em prática na vida dos seus alunos. Olha o que diz mais, meus amados irmãos. Quando se vive e crê na palavra, quando se vive e crê na palavra, não na palavra do pastor, na palavra de Deus, quando se vive e crê nesta palavra, Deus honra a tua fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver isso? Vamos ver em Daniel, no livro do profeta Daniel. Olha o que diz, livro do profeta Daniel, no livro do profeta Daniel, capítulo 3,
16. É uma passagem conhecida dos irmãos. Aqui nós vemos na passagem daqueles 3 jovens, amigos de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os irmãos conhecem o que foi que eles enfrentaram de diante do rei da Babilônia, Nabucodonosor, naquela estátua que ele mandou edificar, e que todo mundo, todo aquele povo que vivia na sua província, de diante do som, do cimbalo, de diante dos sons, todas as pessoas que viviam na província tinham que se prostrar de diante daquela estátua em reverência e em adoração. Mas olha o que diz com esses 3 jovens, verso 16: Então Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, não precisamos nos defender de diante de ti. Verso 17: se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós cultuamos, pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, quando nós vivemos a palavra de Deus, olha aqui, a palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías: quando passares pelo fogo, Isaías 43, 2, quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De diante de uma perseguição, de diante de uma tempestade, diante de uma adversidade. E olha, meus amados irmãos, que aqui nós vemos que Deus, Ele honra os seus filhos, aqueles que depositam a sua confiança. Olha o que diz no verso 25 de Daniel 3. Então o rei exclamou, e dizendo: pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro do fogo, e nada sofre, e estão ilesos. E eis que um 4º homem é parecido com o Filho dos deuses. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esses 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo, eles acreditaram, eles viviam a palavra de Deus. E neste momento aqui, Jesus Cristo, Ele está lá junto com os seus servos, e eles estão passeando dentro do fogo, de diante da adversidade. Então, meus amados irmãos, era isso que Cristo queria ensinar para os seus alunos. O segredo para vencermos a tempestade é crer na palavra de Deus, vivê-la, colocá-la em prática em nossas vidas. E quando nós somos fiéis, quando verdadeiramente nós acreditamos no que a Bíblia diz, nós não iremos ficar desesperados diante da tempestade ou do vento, daquilo que assola nossas vidas, porque o Senhor, Ele honrará a tua fé, assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E nós também, meus amados irmãos, lá em Êxodo, no capítulo 14, no verso 15 e 16, quando os filhos de Israel estavam encurralados pelo exército de Faraó, à frente tinha um mar, e Deus honrou a fé de Moisés, abrindo o mar, para que o seu povo passasse a pé enxuto. Então nós acreditamos e vemos que também Moisés, ele vivenciava a palavra de Deus na sua vida, ele acreditava, porque lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus se revela para ele, dizendo assim: Moisés, ele diz: Senhor, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então este homem, ele viu e sentiu a presença de Deus. E agora
Deus está honrando a sua fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, olha o que diz mais no verso 24: quando se a eles acordaram, despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Mestre, por favor, nos socorre. Nós falhamos, vamos dizer, no primeiro teste. Aparentemente, reprovados. Mas, meus amados irmãos, Jesus, aleluia, estava no barco, passando essa tranquilidade para eles. E ele diz: Mestre, Mestre, desperta, nós estamos perecendo. E, meus amados irmãos, Jesus Cristo estava tranquilo, porque Ele sim, Ele tem o poder de reverter a situação. E quando Jesus se levanta, quando Jesus desperta, Ele diz uma palavra. Olha o que Ele diz: repreendeu o vento e a fúria das águas, e tudo cessou. Te pergunto, cadê a tempestade? Cadê a tempestade? Em que os discípulos estavam em pânico, desesperados, aleluia. Mas aquele que está no barco, mesmo ele dormindo, não nos deixará ser consumido, ou ser consumido pela tempestade. Basta clamarmos a Ele, e Ele vai repreender o vento, vai repreender o mar, repreender a tempestade. E olha, meus amados irmãos, quando tudo cessou, veio a calmaria, uma bonança, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, a Bíblia nos ensina, Jesus estava falando para eles crerem na palavra, pois eles iriam enfrentar outras tempestades maior. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, olha o que diz, meus amados irmãos. Glória a Deus que Pedro entendeu, os apóstolos entenderam, porque que depois que Jesus foi levado aos céus, a igreja começou a crescer, se multiplicar, mas a tempestade do mal se levantou contra a igreja, e houve uma grande perseguição. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no verso 1. Aleluia. Nessa mesma situação, olha o que diz a palavra de Deus. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, persegui-los, açoitá-los. No verso 2: e então não ficou só na perseguição, não ficou só no maltrato. No verso 2 diz: e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Entendemos, irmãos, que Jesus estava preparando os discípulos para isso, para essas diversidades, para essas tempestades que ia acontecer no decorrer da caminhada. Olha o que diz mais, verso 3 de Atos 12: observando que essa atitude, Herodes observando que essa atitude agradava os judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães asmos, ou sem fermento. 4, tendo-o prendido, mandou que fosse jogado no cárcere, e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados, cada dada uma ordem. Herodes tinha dado uma ordem, a segunda intenção, para apresentá-lo em julgamento público, logo após a Páscoa. Olha a intenção do mal. Matou Tiago, Pedro está preso, e a intenção no outro dia
era apresentá-lo, levar Pedro ao júri popular, com certeza para ser apedrejado. Olha o que diz mais, verso 5: assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava, aleluia, fervorosamente a Deus, a favor dele, de Pedro. Verso 6: e aconteceu que naquela noite, no dia em que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo, aleluia, Pedro estava descansando no Senhor. Pedro sabendo que no outro dia seria julgado, mas Pedro aqui, ele está administrando os seus medos, Pedro aqui está administrando a sua tempestade. Pedro não estava mais preocupado, Pedro ele aprendeu, ele colocou a palavra de Deus em prática na sua vida, e agora ele está enfrentando uma tempestade, a sua vida está a perigo, mas aqui Pedro já está dormindo, assim como Jesus também estava dormindo diante de uma tempestade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Olha o que diz mais, meus amados: ele estava dormindo entre dois soldados, com algemas presas, as duas correntes, as sentinelas, e aguardava no cárcere de diante da porta. Pedro estava tranquilamente ali descansando, administrando os seus medos, administrando a sua tempestade. Mas olha, meus amados irmãos, a igreja estava orando, aleluia. Olha como é importante a igreja orar neste momento de tempestade, daquilo que nós estamos enfrentando. A igreja tem que orar, porque Deus ele age, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 7: subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou do lado de Pedro e fez-o acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos seus punhos, caíram por terra, aleluia. Quando se vive, acredita e crê na palavra de Deus, aleluia, você, eu, não ficamos desesperados diante da tempestade, daquilo que nos assola todos os dias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedro, meus amados irmãos, ele aprendeu, aleluia, Pedro estava tranquilamente. Olha o que diz mais no verso 24: chegando-se a ele, despertando: mestre, estamos a perecer. E despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria das águas, e tudo cessou, e veio grande bonança. Então, meus amados irmãos, foi por isso que Jesus ele deixou. Olha o que diz em João 14, 27. João 14, 27. Olha o que diz a palavra de Deus. João 14, 27. Olha o que Jesus transmite para mim e para você. Foi a mesma coisa que ele deixou para os apóstolos, para os seus alunos, para administrar os seus medos. Olha o que diz: administrar suas tempestades. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a vos dou como o mundo dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Enquanto os discípulos enfrentavam a tempestade, Jesus estava tranquilo, estava dormindo. A paz no seu interior, a paz que tinha com o Pai. Esta paz ele transmitiu para a igreja, ele transmite para a igreja, ele transmite para mim e para você nesta noite. Você que está enfrentando tempestade, olha, vivencie a palavra de Deus, creia nela. Ela não é palavra de homem, ela é palavra de Deus. E olha que eu mostrei dentro do texto sagrado, pessoas que confiaram, pessoas que creram na palavra de Deus, tiveram a sua fé honrada. Deus os honrou para a glória dele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz mais, meus amados. Jesus estava dormindo, desfrutando de sua paz, a paz interior. Nada
fugiu do controle das mãos de Jesus. Até a sua morte, foi Ele mesmo que permitiu. Tudo, nada fugiu do seu controle. Por isso que Ele tinha a paz. E esta paz, Ele transmite para nós, para a igreja. Transmite para mim e para você nesta noite. Olha o que diz mais. Quando se crê e vive a palavra, com a paz que Cristo nos dá, venceremos das tempestades que surgem em nossa caminhada. Aí eu te digo, nesta noite, para mim, para você que está enfrentando, que está passando por tempestade, você que não vivencia a palavra de Deus, você que lê, você que entende a palavra, mas na hora de colocar em prática na tua vida, você entra em desespero. Jesus, ele faz a mesma pergunta que fez para os apóstolos, para os seus discípulos. Olha o que diz no verso 25. Então lhes disse Jesus: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? E esta pergunta eles não souberam responder. Onde está a tua fé? Será que verdadeiramente você tem colocado, você tem acreditado? Se nós só lermos, irmãos, a palavra de Deus e não crer nela, ela não vai se cumprir em nossas vidas. Muitas pessoas têm a Bíblia em casa aberta no Salmo 91. Tem muitas pessoas que usam a Bíblia, a palavra de Deus, como um amuleto, como um talismã. Mas eu digo, não, a palavra de Deus, se nós não colocarmos ela em prática em nossas vidas, lembra que o salmista diz no Salmo 119, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É quando nós guardamos ela em nosso coração, quando nós acreditamos nela, vivemos ela, e diante da tempestade, nós não iremos ficar perturbados, nós não iremos ficar perplexos, porque nós acreditamos que a palavra de Deus vai se cumprir em nossas vidas. Então, pergunto nesta noite, você que está enfrentando, passando, e olha que nós estamos enfrentando uma tempestade. Mas você que está aí desesperado, aonde está a tua fé? Será que você tem colocado a tua fé em ação? Será que você acredita mesmo na palavra? Será que você acredita mesmo no Deus desta palavra? Em Jesus Cristo, que transmite a palavra para os seus discípulos? Olha o que diz: onde está a vossa fé? Mas eles ficaram possuídos de medo, de temor. Deus, ele não quer que você venha ter medo dele, temor dele, se espantar de diante das suas maravilhas. Ele quer que eu e você venhamos glorificar ele de diante da adversidade. A morte de Pedro, ele morreu segundo os historiadores, não está na Bíblia, mas ele morreu crucificado de cabeça para baixo, e com a sua morte ele glorificou a Jesus Cristo, seu mestre. E digo que ele e os demais, todos aqueles que passaram pela perseguição, onde se encontram eles, pastor? Se você ler Apocalipse capítulo 6, na abertura do 5º selo, estão lá as almas que foram degoladas, que foram perseguidos, estão debaixo do altar de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles não estão perdidos, eles estão na presença de Deus.
esperando aquele grande dia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! Olha o que diz: e eles, possuídos de temor, admiraram e diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até aos ventos e a onda lhe obedece? Quem é esse que tem poder de repreender esta tempestade que você está enfrentando? Quem é este? Ele é Jesus. Ele não mudou, continuou o mesmo. Aleluia! Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso galardoador, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa esperança. Oh, aleluia! Creia na palavra de Deus. Administre esta tempestade que você está enfrentando e Deus honrará a tua fé. Você vai sair desta tempestade cantando o hino da vitória, para que você venha envergonhar aqueles que têm zombado de ti, aqueles que têm perguntado aonde está o teu Deus. E eu te digo, o nosso Deus está vivo, o nosso Deus está presente, Ele está atuando. Aleluia! Ele não dorme, Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, em outra vez os discípulos também estavam enfrentando uma tempestade. Só que agora, Jesus não está no barco. Em Mateus capítulo 14, no verso 24 ao 31, Jesus Cristo despede a multidão. E Jesus ordena que os discípulos peguem ao barco e passem novamente para o outro lado. E Jesus despede a multidão. Jesus, ele vai para o monte orar. E os discípulos já estavam no meio do lago. E de repente veio uma tempestade. Isso aproximadamente 3:30 da manhã. Estava lá os discípulos desesperados, enfrentando uma outra tempestade. E eles entram em desespero. Mas Jesus sabia disso. E Jesus termina a sua oração. E Jesus vai caminhando, aleluia. Jesus vai caminhando por cima das águas e vai em direção aos seus discípulos amados. Ele vai repreender novamente a tempestade. Pedro, quando vê isso, Pedro diz: é um fantasma. E Jesus diz: não, eu sou eu. E ele diz assim: pois Senhor, se for Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus diz assim: vem, Pedro. E Pedro desce do barco. Pedro começa a caminhar ali por cima das águas. Eu te digo nesta noite, aleluia, quando a tempestade que você está enfrentando, ela não cessa, o Senhor te dá ordem, te dá autoridade. Olha, caminha sobre esta tempestade, passa por cima desta tempestade, porque eu, Senhor, estou contigo e eu vou te sustentar, para que você venha ter vitória. Pedro fez isso, Pedro teve medo, mas o Senhor estava ali pronto para socorrer o seu discípulo amado. Assim, meus amados irmãos, acontece comigo e contigo, porque a sua palavra, ela é fiel, e ela produz, ela vai e produz um resultado para o qual está sendo enviado. Então, vivencie, creia na palavra de Deus, para que você venha administrar a tua tempestade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por que que Ele quer que nós venhamos administrar a nossa tempestade? Por que nós não venhamos ter medo diante da adversidade? Porque tem pessoas que precisam de nós. Tem pessoas que estão precisando de nossa ajuda. Mas se nós ficarmos em pânico diante dessa tempestade, as pessoas irão morrer. E quem é que estava esperando do outro lado? Um homem possesso. Quando Jesus ele chega na região dos Gadarenos, lá ele encontra um homem possesso.
Um homem que nem as cadeias, nem as autoridades poderia dominá-lo. Ele vivia nos cemitérios, nos sepulcros, se cortando com pedras, e ele andava nu. Quando Jesus chega, ele vem até Jesus, endemoniado, e ele diz assim: o que é que nós temos contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Viesse nos atormentar do tempo. E Jesus diz assim: cala-te, como é o teu nome? Ele diz: nós somos legiões. Ali os demônios, que o Senhor repreenda, estava falando pela boca daquele homem. Aquele homem sofria, aquele homem precisava de ajuda. Então nós vemos aqui que a tempestade, Jesus queria mostrar isso, que depois da tempestade tem vidas, tem pessoas precisando de ajuda. Por isso que Ele quer que eu e você venhamos administrar a nossa tempestade, crer na palavra, porque tem pessoas nos precisando de ajuda. Jesus Cristo, Ele diz: ide, Evangelho de Marcos capítulo 16, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, meus amados irmãos, esta é a autoridade de Jesus, Ele nos deu para mim e para você. E Ele diz assim: estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, colocarão sobre os enfermos e serão curados, vão repreender os demônios. Esta é a autoridade da igreja. Foi isso que o Senhor nos deu, nos capacitou, nos ensinou, para que nós venhamos ter vitória diante da adversidade. Tem pessoas que precisam da sua ajuda espiritual. Quantas pessoas neste momento estão sofrendo, estão passando tempestade, como esse endemoniado de Gadareno? Mas Jesus Cristo foi lá, o vento, a tempestade não impediu a obra do Senhor. E esta tempestade, a perseguição, tudo o que está acontecendo, eu digo para os irmãos nesta noite, não vai impedir a obra do Senhor. Aqui pode estar em crise, a terra pode estar em crise, mas os céus não. A porta do templo pode estar fechada, mas a porta do céu está aberta. E ninguém tirará esta autoridade que o Senhor nos delegou. Somente Jesus, e Ele não vai tirar, porque isso é o poder da igreja. E estão querendo tomar o poder da igreja. E qual o poder da igreja, pastor? A palavra de Deus, a autoridade que nós temos de diante dos demônios, de diante da potestade, de diante da enfermidade. Lembra-te, tem pessoas precisando da tua ajuda. Você, meu amado irmão, que escuta esta palavra nesta noite, olha, você que está enfrentando tempestade, administra ela, creia na palavra de Deus, então você terá sucesso na tua vida. Aleluia. Quero contar aqui uma história muito bonita de um certo irmão chamado Horation Gates. Me perdoe, eu não sei falar inglês. Eu acho que esta é a pronúncia deste irmão. Este irmão, ele morava em Chicago, nos Estados Unidos. Casou-se com uma jovem de nome Ana. E em 1870, este irmão, Horation Gates, ele já tinha um filho e 3 filhas. De nome, o nome deste jovem, desta criança, era o mesmo nome do pai. Mas tinha também 3 filhas, que se chamava Anne, Meg e Bess. Mais tarde eles teriam uma outra filha, chamada de Taneta. Nesse mesmo ano, no ano de 1871, o seu filho, de 4 anos, ele veio falecer de uma febre muito forte. E este irmão, ele perdeu o seu primogênito, o seu filho. Então este irmão já teve um impacto. Neste mesmo ano, aconteceu um grande incêndio nos Estados Unidos, matando cerca de 250 pessoas e deixando aproximadamente 90 mil pessoas desabrigadas. O irmão Horation Gates,
ele também teve uma grande perca financeira. Então, uma outra tempestade que este irmão enfrentou. Mas mesmo diante desta tempestade, ele e sua esposa trabalharam 2 anos seguidos, ajudando estas pessoas a reestruturarem as suas vidas financeiras. 2 anos seguidos. Este casal, eles eram amigos de um grande evangelista, conhecido de Moody. Morava também em Chicago. E certa vez, no ano de 1873, eles resolveram viajar para a Europa, para se encontrar com este grande evangelista chamado Moody, em uma de suas cruzadas. E ele também queria conhecer a Europa e o continente. Era os planos dele. Então eles viajaram até a cidade de Nova York, para de lá pegar um navio, para ir à Europa. Algo aconteceu que o nosso irmão Horatio Gates não foi. Ele voltou para a cidade de Chicago. Creio eu que foi tratar de trabalho, porque ele era um grande advogado. Então, meus amados irmãos, no final de novembro de 1973, o navio partiu com Ana, sua esposa, e suas 4 filhas. E mais aproximadamente 350 pessoas 310 pessoas naquele navio. No dia 22 de novembro do ano de 1873, o navio, nesta noite, o navio em que ia Ana, as suas 4 filhas, se chocou com um navio inglês. E levou em torno de 12 minutos para que o navio viesse a afundar. E nessa tragédia, morreu 226 pessoas, inclusive as 4 filhas do casal. E ali sobreviveu 90 pessoas, entre elas estava Ana, a sua esposa. No dia 1º de dezembro, chegando em terra firme de 1873, ela escreve uma carta, um bilhete para o seu esposo, dizendo: estou salva, mas só. Então, meus amados irmãos, este irmão, ele pega o navio e vai se encontrar com a sua esposa. E ali passando, alguém chama ele e diz assim: irmão Horatio, aqui foi o local onde o navio afundou. E ele sai de sua cabine e vê ali, contempla aquela cena. E vê o local que as suas 4 filhas amadas afundaram naquele oceano. E diz a história que ele voltou para a sua cabine. Aleluia! Este irmão, ele vivia a palavra de Deus. Diz que ele voltou para a sua cabine e lá ele compôs um hino muito lindo que nós cantamos na igreja. Nós cantamos às vezes, não conhecemos a história. Eu não conhecia. Eu só vim conhecer porque eu estava pesquisando. Olha o que ele escreve, olha o hino que ele escreve. Diante desta tempestade, o seu filho morreu, perca financeira, as suas 4 filhas mortas. Mas você sabe qual foi o hino que ele escreveu? É o hino do nosso cantor cristão, o 398. Sou feliz. Como, pastor, ser feliz diante de uma situação dessa? É porque ele acreditava, ele vivia a palavra de Deus. Olha o que diz o hino do nosso cantor cristão. Quero cantar só a primeira parte junto com o coro.
Se a paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Coro, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Olha aqui a parte 2. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vil tentações, ó certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Aleluia, você é feliz com Jesus, assim como este irmão. Assim Jesus, ele nos ensina a vencer a tempestade, colocando a palavra de Deus em nossas vidas. E olha, meus amados irmãos, este homem estava enfrentando uma grande tempestade, perdeu as suas 4 filhas amadas, mas ele diz assim: sou feliz com Jesus. Então eu te digo, nesta noite, olha, coloca a palavra de Deus em prática na tua vida, e você conseguirá administrar esta tempestade, e louvado seja o nome do Senhor. E desde já, meus amados irmãos, agradecemos a Deus por esta rica oportunidade, pela palavra aqui ministrada nesta noite, e vamos orar agradecendo a Deus. E nesta noite, em nome de Jesus, você que está acompanhando, assistindo esta mensagem através do YouTube, creia na palavra de Deus, viva ela, porque Ele vai honrar a tua fé. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, é com muita alegria, Senhor, que nos colocamos nesta noite diante de tua santa presença. Obrigado, Senhor, por este privilégio. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor, revelada aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, ó Pai, a cada lar, a cada família, Senhor, que escuta neste momento a tua palavra. Senhor, que eles possam, Senhor, descansar. Senhor, que eles possam, Senhor, acreditar na tua palavra, e que eles possam, Senhor, colocar em prática em suas vidas, Senhor, para que venham, Senhor, sair vencedores desta tempestade. Então, Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, e eu sei que ainda o Senhor fará mais e mais e mais. Então, Senhor, que nós possamos descansar em Ti e crer na Tua palavra. Pai bendito, nós te louvamos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e que reina para todos sempre. Amém, e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.